Feche os olhos, vamos falar com Ele, agradecer a Ele por tudo. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos na Tua presença nesta manhã de domingo. Te agradecemos, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito por nós. Te louvamos porque Tu és grande e a Tua misericórdia dura para sempre. Estamos aqui, queremos Te pedir perdão dos nossos erros, das nossas falhas, cometidos muitas vezes por palavras, por atos, por pensamentos, atitudes, às vezes impensadas, mas nós pedimos perdão e sabemos que somos ouvidos e queremos Te pedir, meu Deus, que o Senhor venha nos abençoar e nos capacitar para cada dia sermos melhores, Senhor Jesus. Te agradecemos e queremos Te louvar nesta manhã, Te bendizer nesta manhã. Te agradecemos pela chuva, meu Deus, Te agradecemos pelo sol que brilha nesta manhã e pela vida, que mais um dia de vida o Senhor nos concede. Queremos cantar louvores a Ti, exaltar o Teu nome e, sobretudo, meu Deus, que a Tua misericórdia, Senhor, venha resplandecer sobre cada coração nesta manhã. Cura, meu Deus, se tem um coração ferido, se tem alguém doente no nosso meio. Nós invocamos porque a Tua palavra diz que o Senhor nos ouve e atende, meu Deus, os nossos pedidos. Fica conosco, tudo isso para a honra e para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu queria que toda a igreja dissesse comigo: glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito Santo. E você dá uma salva de palmas. Aleluia. Vamos cantar, adorá-lo. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Vamos dizer ao único, aleluia, que é digno de receber. Declare para Ele a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor.
Deus melhor, não, não, não há. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor. Santo Senhor, aleluia. Glória a Deus. Hoje é dia dos pais, né, irmão? É, né? Acho que aqui tem mais mãe do que pai, eu acho, né? Mas feliz dia para nós, né, irmãos? Eu me incluo nisso. O William ainda não. Mas que bom, né, Deus dar essa graça de sermos pais, né? E ainda, sobretudo, para quem não sabe, agora em agosto eu vou ser avô. Você é avô agora. Segundo a médica, a minha filha, né, vai ganhar na segunda quinzena de agosto. Eu sou do dia 22, já pensou se chega no primeiro dia?
Mas é só para lembrar, né? Mas que Deus abençoe cada pai, tá? A gente tem visto aí, cada dia está ficando muito pior para todo mundo, né, gente? A gente educa dentro de casa e vão para os colégios, chegam dizendo coisas que é totalmente oposto ao que o judaico-cristão que nós somos, né? Aprendemos com Jesus e tal. Que Deus tenha misericórdia dos nossos filhos, de nossos netos, porque para cada dia que Deus realmente tenha misericórdia. Esse dia o meu filho chegou em casa, abrindo um parênteses aqui, meu filho, que tem 18 anos, faz faculdade na Unesco, ele chegou falando uma coisa em casa, e na hora do almoço eu disse: onde é que tu viu isso? Ele assim: o professor estava dizendo totalmente o oposto, eu não vou entrar em detalhes, do que aquilo que nós aprendemos. Ou seja, estão sendo doutrinados dentro do colégio, as coisas ruins. Aí eu peço, né, que os pais, as mães, sempre abençoem os seus filhos, porque olha, daqui a pouquinho realmente nós, às vezes a gente diz aquela palavra tão linda, né, Maranata, ora vem Senhor Jesus, mas às vezes a gente diz de boca para fora, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vai chegar um tempo que nós vamos botar o rostinho no chão e dizer: Senhor, volta, volta, volta logo, Maranata, vem, 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 porque nós queremos estar contigo, esse mundo não dá mais. É isso aí. Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido, para dar sua vida por mim. Vamos cantar agora. Se isso não for amor, o oceano secou. Isso só de sua voz adorei. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, Ele nos amou tanto, irmãos. O céu não é real, tudo perde o valor. Se isto não for amor, mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava.
O céu não é real. Tudo perde o valor. Se isso não for nós vamos cantar a última canção para recebermos o pastor Douglas. E eu lembrei de dizer algo ali, já que eu falei nos pais, né, irmãos? Eu não tenho mais o meu pai vivo, mas você que tem, se mora longe dele, ligue para ele, fale com ele. A gente só dá valor depois que perde. Faça isso. Se eu pudesse, faria isso, não posso mais. Essa canção, não, essa não. Vamos dizer para ele assim, ó: não há ninguém como tu. Te adoramos, Senhor, a beleza da tua santidade. Não há ninguém como tu. Ele é o nosso Pai eterno e é incomparável. Incomparável, e nós o desejamos, a sua presença totalmente desejável. Não há ninguém como tu. Por isso que nós estamos nesta manhã aqui para te adorar. Não há ninguém como tu. Ele é incomparável, irmão. Incomparável, totalmente desejável. E nesta manhã nós fazemos o quê? Eu me prostro ante a ti. Eu me prostro diante de ti. Por que nós nos prostramos, né? Por tudo que tu és. Eu me rendo aos teus pés. Eu me prostro ante a ti. Eu me prostro diante de ti. Por que nós nos prostramos, igreja? Por quê? Por quê? Por tudo que tu és.
prostramos diante dele. Eu me prostro ante a ti, maravilhoso está na tua presença. Eu me prostro diante do Deus Criador dos céus e da terra, que fez os céus, o mar e tudo que fez lá, tudo que tu és. Eu me rendo aos teus pés. Eu me prostro ante a ti. Eu me prostro diante de ti. Por tudo que tu és. Você pode aplaudi-lo, glorificá-lo, exaltá-lo. Obrigado, Deus, por mais essa manhã que nós estamos na tua casa. Pedimos a tua bênção e a tua graça sobre as nossas vidas, ó Deus. Que teu Espírito Santo, ó Pai, venha encher os nossos corações com a tua presença. Que teu Espírito Santo possa trazer clareza diante da tua palavra. E que ela venha, Senhor Jesus, de encontro não com aquilo que nós desejamos, Pai, mas com aquilo que nós precisamos ouvir de Ti, Pai. Por isso, Deus, eu te peço que Tu tens toda a autoridade no nosso meio. Faz presente, Senhor Jesus, a Tua graça e o Teu poder sobre a vida de cada família aqui representada. E que a bênção esteja sobre nós, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Bom dia, igreja. Graça e paz seja com todos. Amém? Pode se assentar. Isso, glória a Deus. O Celinho falou, né? Feliz Dia dos Pais, a todos os pais presentes. Nós venhamos ter sabedoria dentro do nosso lar, nós venhamos ser sacerdotes que o Senhor nos escolheu para estar dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Amém, queridos? E hoje eu queria falar um pouquinho a respeito da palavra de como a gente constrói um legado de vida, não só espiritual, seja ele físico, mas moral, também financeiro, para nossas famílias, para os nossos futuros, como o próprio Celinho falou, o nosso neto dele. E a gente tem um legado a ser construído. E é isso que eu quero falar um pouquinho hoje para vocês, porque nós, queridos, né, principalmente os pais, eles são o primeiro exemplo da criança. Você pode chegar com uma criança e perguntar para ela o que ela quer ser quando crescer. Provavelmente 99,9% ela vai pensar e vai falar a profissão que os pais e a mãe têm. Eu quero ser médico, quero ser doutor, quero ser pedreiro, é o que a pai e a mãe têm a sua profissão, ela vai querer ser, porque ela se espelha e ela veja aquilo ali como um exemplo a ser seguido, né? E aí que nós temos que tomar muito cuidado, porque diante desse exemplo a gente pode levar os nossos filhos à bênção, mas também podemos levar os nossos filhos à perdição. Nós temos toda a autoridade e poder nas nossas mãos. E o que é um legado? Muitas vezes a gente fala, o legado
Ele refere-se a um impacto duradouro, a uma pessoa que deixa para gerações futuras, Não seja só através de ensinamentos, mas valores e princípios. Nós, como cristãos, queridos, nós temos que deixar, e nós temos algo muito importante para deixar para os nossos filhos, que é um legado espiritual. E um legado espiritual, querido, ninguém pode tirar. Um legado financeiro pode vir injustiça, pode vir alguma coisa e tirar dos nossos filhos. Mas um legado espiritual, não. Eu ouvia uma mulher de Deus falando num podcast, esses dias, numa entrevista muito interessante, e ela dizia assim: eu via o meu pai orar todos os dias. E eu falava para o Senhor nas minhas orações: eu quero um marido, um esposo, que nem o meu pai, que ora e que coloca a sua família debaixo da presença de Deus. E ela disse que casou com um homem de oração. E hoje o seu esposo passa para os seus filhos esse legado. Os filhos dele vejam o pai orar. E é isso que nós, como os cristãos, temos que passar para os nossos filhos, esse legado. Não adianta nós virmos na igreja, todos os domingos, e chegar em casa e acabou-se. Só domingo que vem eu vou pegar a Bíblia novamente para vir para a casa do Senhor. E os nossos filhos olhem para nós e vejam nós, e nós não estamos dando o exemplo daquilo que deveríamos ser. Não estamos dando o exemplo daquilo que deveríamos fazer como cristãos verdadeiros. Amém, queridos? Por isso eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo de número 3, versículo de número 1. 1 Samuel, capítulo 3, versículo de número 1. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muito valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel, e ele disse: eis-me aqui. Amém, queridos? Glória a Deus. O texto é um pouquinho longo, eu vou ler até aqui para que você entenda, e eu vou contextualizar o texto e falar para você o que aconteceu. Naquele momento, querido, que nós estamos aqui, nós podemos levar e entender que diante do texto nós podemos ver um homem que havia um ministério sobre a vida dele e um legado para que ele pudesse levar. O legado de quem que eu estou falando? O legado da sua mãe, Ana. Samuel, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver que é um menino que aos 3 anos ele foi tirado de dentro do seu lar. Aos 3 anos ele foi levado para o templo do Senhor e entregue a um homem chamado Eli, para que ele pudesse criar aquele filho na casa do Senhor. Eli era o sacerdote daquele tempo. Samuel é levado por Ana, porque Ana ia todos os dias em que o pessoal ia há anos e anos sacrificar a Deus na casa do Senhor. Ana ia e fazia aquela oração que todo mundo conhece. Ana era estéril, Ana queria ser mãe, e Ana orava e pedia a Deus. Ana orava e pedia a Deus. O seu marido, Eucana, sacrificava muito mais por ela do que pela outra esposa que ele tinha, Penina. Mas Ana era estéril. Certa vez, Ana, diante daquele momento de choro e lamentação, Ana faz uma oração, e o próprio sacerdote ali, vendo ela orar, achou que ela estava embriagada. Veio ela e ela falou a oração que ela estava fazendo. Ele disse: pode ir para casa, porque o Senhor há de conceder para você. E a Bíblia diz que ela foi para casa, teve um filho, e esse filho ela entregou com 3 anos para o sacerdote ali, dizendo: se o Senhor me deu, está aqui, para que ele venha servir ao Senhor. Só que o que eu quero que vocês entendam é que Eli era um homem de Deus. Eli era um sacerdote. Só que o tempo foi passando. O tempo se passou e Samuel estava ali junto com Eli e seus 2 filhos, Ofni e Finéias.
Só que a Bíblia diz que os filhos de Eli eram filhos de Belial. O que significa isso, querido? Se você ler o texto de 1 Samuel, lá no capítulo 3, você vai entender que os filhos de Eli foram colocados como sacerdotes também, diante do templo do Senhor. Todas as ofertas que eram colocadas ali, os sacrifícios, eles pegavam. Diz a Bíblia que no momento que eles estavam fazendo a queima da gordura, eles enfiavam o garfo e pegavam o que tivesse de carne, eles pegavam para eles. Eles pegavam as mulheres que vinham sacrificar e que vinham no templo e entravam para dentro da casa do Senhor e faziam orgias com ela. Esse era os filhos do sacerdote. Os filhos de um homem que deveria mostrar um legado de vida e retidão para toda a população, para todos o povo do Senhor. Só que o momento passou, as coisas passaram, e Eli já não estava mais dando conta de passar aquilo que deveria ser passado para os seus filhos. E pior, ele não estava conseguindo segurar as atitudes que os filhos estavam fazendo dentro da casa do Senhor. E Samuel estava ali desde os 3 anos, observando tudo isso, tudo que acontecia com os filhos de Eli e com os filhos, com Eli e com seus filhos, e Samuel estava ali. Mas diz a Bíblia que Samuel crescia em palavra e obediência. Chegou um certo momento que Deus já não falava mais, como nós acabamos de ler, Deus já não falava mais ao profeta Eli. A palavra, como nós lemos ali, a palavra já era escassa. Principalmente visões não tinha. Por quê? Porque o pecado abundou dentro da casa do Senhor. Foi aí que Deus viu em Samuel uma retidão no coração, algo que precisava, que ele tinha com Deus. E a Bíblia diz que ele chega até lá, numa noite ele vai dormir, e Deus o chama e diz: Samuel. E todo mundo aqui conhece, eu acho o texto, que Samuel vai 3 vezes a Eli e diz: Eli, tu me chamas? E ele disse: não, Samuel, eu não te chamei. Samuel volta para a cama e diz a Bíblia que Deus diz: Samuel. Ele se levanta novamente, vai até Eli e diz: Eli, tu me chamaste? E ele disse: não, eu chamei, Samuel. E ele vai. Na 3ª vez, Eli entendeu que quem estava chamando Samuel era Deus. E a Bíblia fala que Eli já não dormiu mais e ficou sentado na sua cama. E Deus fala com Samuel, porque ele disse assim: Samuel, se te chamar novamente, responde a ele: eis-me aqui. E foi isso que Samuel falou. Samuel disse: eis-me aqui. E Deus falou tudo o que havia de fazer com a casa e com o povo que ali estava perante ele. Por quê? Porque o pecado reinou sobre aqueles homens. Os filhos de Eli tiveram um legado, tiveram até certo ponto um espelho do pai. Os filhos de Eli olhavam para Eli no começo e foram ser sacerdotes, porque queriam ser igual ao pai, queriam ter o legado que o pai tinha. Só que pelo meio do caminho, os filhos de Eli se corromperam e fizeram todas as coisas erradas. Fizeram com que nem o seu pai mais tivesse autoridade sobre eles. E isso diz a Bíblia que trouxe uma ruína à casa de Eli e ao povo de Eli, ao povo qual Eli serviu. Chegou um momento em que aquele povo foi guerrear, queridos, e eles saíram para guerrear com os filisteus, e os filhos de Eli, Ofni e Finéias, pegaram a arca de Deus, levaram até a batalha, e diz a Bíblia que eles perderam a batalha, os filisteus levaram a arca, só restou um homem que veio correndo. Eli estava apavorado em cima da sacada, esperando para ver alguma resposta, se via no Oriente, e de repente ele viu um homem, chegou e ele disse: Eli, a arca foi levada e teus filhos morreram. Ele cai para trás e morre, porque quebrou o pescoço. Houve uma destruição e houve uma família destruída, porque o legado de um pai, ele não teve uma vida de retidão e obediência diante das suas famílias. Vocês estão entendendo qual o propósito de uma vida cristã? Principalmente a você hoje, que é o nosso dia, pais. Uma vida cristã e obediência a Deus.
Qual o legado que nós podemos passar para os nossos filhos? Vocês estão vendo que ali nós podemos passar para os nossos filhos bênçãos e um legado maravilhoso lá na frente? Mas podemos mostrar para eles um legado de destruição e deixar para eles esse legado sobre a vida deles? Podemos destruir as suas vidas. E diz a Bíblia que a mulher de Ofni estava grávida, e naquele momento que ela vê o seu marido, o seu cunhado, a arca de Deus ser levada, o seu sogro morrer, tudo no mesmo dia, ela dá a luz ao filho e coloca o nome do filho de Icabô. Foi-se a glória de Deus. Imagina só se Eli pudesse voltar no tempo e pudesse entender o que aconteceu lá na frente. Você acha que Eli ia fazer tudo novamente igual? É claro que não. É claro que Eli ia ver a destruição de ter os seus filhos mortos, a arca da aliança ser levada, o povo se destruído, ter o seu neto que havia nascido naquele momento, ter o nome de que cada vez que chamasse o nome do seu neto, dissesse: acabou, vem cá, as pessoas iam lembrar que naquele momento que ele nasceu, a glória de Deus foi-se daquele povo. Você acha que Eli ia querer isso novamente para ele? Não, queridos. Se Eli voltasse, ele queria fazer totalmente diferente. Ele queria deixar um legado melhor para os seus filhos e para as suas famílias. Nós, queridos, hoje estamos aqui ouvindo essa palavra e temos a oportunidade de não fazer isso com a nossa casa e com as nossas famílias. Levar uma vida de retidão, querido, baseado na palavra, é como nós olhar para Ana, olhar para Samuel e ver a vida que eles tiveram. E grandes homens de Deus, diante da palavra, diante da oração, diante do estudo, mas principalmente diante dos exemplos. Exemplo de pai, exemplo de mãe, exemplo de filho. E isso ninguém tira. Isso nós podemos levar para nossas gerações, né? Mas só que um legado, ele é construído ao longo do tempo. Eu não consigo construir um legado na minha vida em um mês. Um legado, ele é construído em anos, né? De repente você olha e muitas vezes você pensa em desistir de tudo. Não, chega, acabou, não acontece, não dá. Mas você olha para trás e diz: meu Deus, até aqui o Senhor me sustentou. E olha para trás e veja o que Deus fez na sua vida. E quando você diz assim: não tem como desistir, porque o que Ele me deu até aqui e o que eu sou hoje é por conta dele. Só que eu quero dizer para você que o legado que a gente demora tempo para construir, questões de minutos, nós podemos destruir. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, e ele havia um legado sobre ele, um legado de oração, um legado de batalha, porque ele guerreou, ele derrotou o leão, derrotou o urso, derrotou aquele filisteu. Mas diz a Bíblia que um dia, andando no terraço da sua casa, viu uma mulher, Betseba, tomando banho, e cobiçou ela, trouxe ela para dentro do palácio, matou o seu marido, ficou com ela, e desde ali ele trouxe ruína e desgraça para dentro da sua casa. Uma vida de retidão e obediência à palavra de Deus, por conta de uma mulher, um minuto que ele olhou para ela, e ao invés de desviar-se dela, ele trouxe ela para dentro do palácio. E a Bíblia diz que a espada não se apartará da sua casa. Os filhos foram mortos, um filho matou o outro, um estuprou a outra, o próprio filho levou as mulheres para dentro do templo, as próprias mulheres de Davi. Foi ruína e desgraça diante daquela família. Tudo por quê, queridos? Porque um legado foi quebrado no momento em que ele desobedeceu a Deus. Num piscar de olhos, e é isso que eu quero que você entenda. Num piscar de olhos, querido, nós podemos levar o nosso legado embora. Seja numa traição, seja ele num roubo, né? Num mau exemplo espiritual e moral. Quer ver quando você está com seu filho e talvez você faz algo de errado, e ele olha para você e veja você fazendo aquele algo de errado, tudo aquilo que você falou ao longo da sua vida inteira, naquele momento ele veja você diferente.
ele veja que você não é aquilo que você sempre falou para ele. Você é um homem diferente do que você falava. Então todo o legado que você mostrou para ele foi em vão. Porque naquele momento você estava fazendo as coisas erradas e mostrou tudo. E é por isso que nós temos que ter essa consciência. Principalmente nós cristãos. Que nós temos um legado para deixar para os nossos filhos. E eu não estou falando de legado, queridos, financeiro. Não. Eu estou falando de legado espiritual. E esse nunca será tirado. E esse nós temos a importância, e principalmente nós, homens, somos sacerdotes do nosso lar, nós temos a importância de deixar esse legado para os nossos filhos. De mostrar para eles algo diferente. Algo que só Deus pode fazer. Eu gosto muito de citar o texto de Juízes, capítulo 2, verso 1, que diz a Bíblia: entrou na terra prometida uma geração que não conhecia Deus, mas foi uma geração que vivenciou os grandes milagres de Deus no deserto. Eles testemunharam uma nuvem de fogo durante a noite, uma nuvem que cobriu o sol durante o dia, as roupas cresciam, eram alimentados com maná do céu, a água vertia da rocha. Era um povo que presenciou a glória de Deus se manifestar dia após dia nas suas vidas. Mas os pais não tiveram a capacidade de passar para os seus filhos aquilo que aconteceu. E diz a Bíblia que aquela geração herdou a terra, mas não conhecia quem era Deus verdadeiramente. Eu faço uma pergunta a você. O seu filho conhece a Deus, o Deus que você serve? O seu filho, ele conhece o Deus que você ora, o Deus que você pede, o Deus que você clama? Ele tem esse conhecimento? O seu filho já viu você orar? O seu filho já viu você ler a Bíblia? O seu filho já olhou para você e viu você tomando uma atitude de exemplo para ele? Quando alguém te dá um troco no mercado a mais, e você volta para dizer: moço, está errado. Por que faltou? Não, sobrou. Isso aqui não é meu. O seu filho já olhou você fazendo isso? E isso ele vai querer fazer também. Porque é um legado que você está deixando para ele. Eu quero que você entenda comigo e olhe o texto de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. E eu vou aqui falar um pouco de quem eram os filhos de Eli. Perdão, queridos, 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1. Que diz assim, E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. E o Senhor, o nome dos seus filhos, o primogênito era Joel, e o nome do segundo, Abia. E foram juízes em Décima. Porém os seus filhos não andaram pelo caminho dele, antes se inclinaram à avareza, e aceitaram o suborno, e perverteram o direito. Vocês estão vendo aqui que as mesmas coisas, eu não digo as mesmas coisas, mas caíram em pecado, os mesmos atos que os filhos de Eli cometeram, os filhos de Samuel também cometeram. Imagina só Samuel, querido, contando para os seus filhos o que ele havia apresentado, o que ele havia feito. Imagina Samuel contando para os seus filhos e dizendo: eu fui entregue, eu não vi o meu pai, eu não vi os meus irmãos crescer, eu não vi a minha mãe diariamente, eu fui entregue no templo para servir a Deus, e hoje eu sirvo, eu sou juiz dessa nação. Imagina um momento que ele tinha de vida com Deus, e um momento em que ele levava com Deus, ele passou para os seus filhos. E aqui eu abro entre parênteses, como o Sarinho mesmo falou, sobre as faculdades hoje. E aí eu digo para você que nós, muitas vezes, pais, olhando para Deus e dizem: Senhor, aonde eu errei? Porque o meu filho não é isso. Aonde eu errei? Porque o meu filho não segue. Queridos, aonde você errou, muitas vezes, nós não erramos. Porque a palavra de Deus diz: ensina o teu filho no caminho que se deve andar, para quando ele for velho não venha se desviar. Mas nós tentamos ensinar os nossos filhos e mostrar para ele, dia após dia, os caminhos que devemos andar. Mas só que eu digo a você, que quando eles saem, e principalmente quando eles estão na adolescência,
E quando estão na maior idade, eles começam a ser influenciados por pessoas e começam a tomar atos e fazer coisas que não agradam a Deus. Os filhos de Eli tinham um pai como exemplo e viraram sacerdotes também. Só que não tomaram o exemplo do pai em todos os caminhos e perverteram os seus caminhos. O filho de Samuel, a mesma coisa, seguiram o exemplo do pai, foram juízes de Israel, mas não seguiram os caminhos do seu pai e pecaram. Eram avarentos, recebiam suborno para sacrificar, recebiam dinheiro para poder sacrificar a Deus na frente dos outros. Isso eram os filhos de Samuel. E hoje os nossos filhos, queridos, estão sendo influenciados dentro das nossas casas, não por nós, mas por outras pessoas. Eu digo, você pode pensar e dizer, pastor, mas como isso pode acontecer? Eu vou te mostrar. Ontem eu estava com a minha esposa no mercado e a minha esposa disse, Douglas, vamos fazer um bolo para o Dia dos Pais. Eu digo, que bênção, né? Um bolinho para o Dia dos Pais. Lembrou de mim, né? Vamos lá, e ela disse, tu vai fazer o bolo do quê? Eu gosto do bolo de morango. E ela disse, então vamos lá comprar morango. Chegamos lá, a hora que eu cheguei na prateleira para pegar o morango, eu digo, eu gosto de chocolate. Chocolate é bom porque chocolate é maravilhoso. R$20 a bandeja do morango. R$20. Ia 2 bandejas, R$40. Se for comprar um bolo. Mas eu perguntei, por que esse morango está R$20? Porque algum abençoado decidiu fazer um morango, botar docinho, colocar na calda de maçã do amor e ao morango do amor. E isso está viralizando. E eu nem vou levantar a mão e perguntar quem já fez, para não ficar feio para nós. Mas todos estão fazendo. Viralizou no Brasil e no mundo inteiro o morango do amor. E a todo mundo faz. E é por isso que o morango deve ser preço. Você está vendo como nós somos influenciados dentro das nossas casas? E aí eu pergunto para você, imagine os nossos filhos com o celular na mão o dia inteiro. Se nós vendo o celular, tendo o nosso trabalho, tendo as coisas da casa, tendo as coisas do nosso trabalho para fazer, somos influenciados a comer um morango, em que todo mundo está comendo e eu quero comer também. Imagine os nossos filhos que estão ali, muitas vezes sem nada para fazer, olhando aquele celular, o que eles não são influenciados por outras pessoas que estão ali. E é por isso que eu levo a igreja hoje a refletir, que nós temos que deixar um exemplo dentro da nossa casa, e nós temos que tomar cuidado do que o que eles estão vendo, o que eles estão fazendo, para que eles não venham perder o legado que eu construí até agora, e o legado que eu deixei para eles, um legado de retidão, um legado de palavra, não venha a ser destruído por pessoas que vêm de fora. 1 minuto que você deixa vendo ele no celular, coisas que não deve, todo o legado que você ensinou até ali, aquela pessoa vai ensinar diferente, e você vai perder tudo aquilo que você ensinou. É assim, Deus. Só que a Bíblia diz que houve uma diferença. Pastor, qual a diferença dos filhos de Eli e dos filhos de Samuel? A diferença dos filhos de Eli, que eram Ofni e Finéias, e os filhos de Samuel, Joel e Abias, reside em seus comportamentos e consequências. Enquanto os filhos de Eli eram corruptos e desobedientes, os filhos de Samuel também se desviaram do caminho da justiça, mas de forma diferente, aceitavam o suborno e perverteram o julgamento de Deus. Está vendo qual é a diferença? Houve uma diferença de pecado. Mas pastor, por que a casa de Eli foi destruída e a casa de Samuel não? Porque se você entender o texto e você chegar em casa e você ler, você vai ver que Eli já não estava mais dando conta dos seus filhos. E Eli já estava quase que fazendo ou permitindo que os filhos, e não falava nada, que os filhos faziam dentro do templo do Senhor. Ele já não tinha mais autoridade sobre a vida dos filhos. Mas o texto em que acabamos de ler, queridos, que é Samuel, capítulo 8, versículo 1, que eu acabei de citar aqui, lá no versículo 3 diz, porém, os seus filhos, os filhos de Samuel, não andaram
pelos caminhos de seu pai. Ou seja, o seu pai, que era Samuel, não se deixou levar pelos pecados do filho e andou em retidão diante do Senhor. Ainda que o povo chegou a eles e dissesse: Samuel, nós não queremos o teu filho, os teus filhos sendo juízes sobre nós queremos um rei. A Bíblia diz que Samuel ainda levantou um rei sobre Israel e ungiu Saul, depois ungiu Davi e foi juiz por muitos e muito mais tempo. Eli não. Eli morreu e teve toda a sua casa perdida. Samuel não. Samuel teve uma vida de retidão a Deus. Ainda que os seus filhos se perdessem, ainda que os seus filhos não seguissem o legado que ele deixou, a Bíblia diz que ele se manteve fiel no chamado que Deus tinha para ele. Vocês viram a diferença? Vocês notaram que a diferença da vida de Eli e da vida de Samuel? E é esse o poder que nós temos na mão. É esse o poder que nós, como pai, como mãe, temos na mão. E eu quero hoje, nesse dia especial, que você saia daqui refletindo, principalmente hoje no culto de ceia, no culto em que você traz à memória o sacrifício que Deus fez por você. E eu queria que nesse momento você olhasse para trás e visse o que Deus fez na tua vida e te trouxe até aqui para que você estivesse neste momento participando da ceia, o legado que você construiu até aqui. E eu quero que você saia daqui hoje refletindo: será que eu tenho passado para os meus filhos esse legado? Será que eu tenho deixado um legado de vida e retidão como Samuel deixou para os seus filhos? Ainda que os seus filhos se percam, querido, ainda que os seus filhos façam igual aos filhos de Samuel, você se manterá firme, fiel, orando e buscando a presença de Deus. É isso que eu quero que a igreja reflita nessa manhã. Que eu quero que a igreja saia daqui com esse pensamento. Como eu tenho levado a minha vida diante de Deus, e o que eu tenho mostrado para os meus filhos, para os meus amigos, para os meus familiares, para os meus colegas de trabalho, como eu tenho feito diante de todas essas situações. A Bíblia diz que em 1 Pedro capítulo 5, verso 8: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão bramando, buscando a quem possa tragar, a qual resiste firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vós, irmãos, do mundo. E Deus de toda graça, que Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de haver aparecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Vocês estão vendo o que Pedro estava dizendo para aquele povo? Olha, querido, vocês estão aí orando, levando a mensagem de Deus, levando o Evangelho do Senhor, mas olha, vocês serem sóbrios e vigiarem, porque para vocês perder tudo isso, é não piscar de luz, é não piscar de luz. O diabo anda em derredor, irmãos, bramando como um leão, colocando algo em sua vida para que você possa perder tudo aquilo que você construiu, para que ele possa dizer: eu consegui levar esse homem e essa mulher à destruição. Quantos homens, queridos, dariam tudo para voltar atrás e reconquistar a sua família, porque lá atrás pecaram e deixaram a sua mãe, a sua esposa, mãe de seus filhos, e os seus filhos em casa, e saiu com outras mulheres. E hoje ele daria tudo para ter a sua família de volta. Tudo. Porque tudo aquilo que ele olha para trás e vê que ele construiu foi perdido. Os filhos já não vejam ele como exemplo. Quantas mães dariam tudo para voltar para casa com o seu marido e com seus filhos, mas não podem, porque o legado delas foi tirado, porque elas não souberam vigiar, orar e saber que o adversário delas estava rodando dia após dia sobre a nossa vida. Por isso hoje, como igreja do Senhor, o próprio apóstolo Pedro diz aqui no versículo:
dizendo que Deus nos capacite, que Deus nos fortifique e que Deus nos abençoe, para que possamos levar o legado dele adiante. Amém, queridos? Glória a Deus. Por isso eu quero que a igreja se coloque de pé. Glória a Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Talvez você, como o próprio Celinho falou, não tem mais um pai aqui. Talvez a sua mãe foi quem teve essa autoridade de pai sobre a sua vida, porque o seu pai faleceu quando você era pequeno, e quem tocou a casa adiante foi a sua mãe. E você hoje já não tem mais ela ao seu lado. Mas eu quero que você olhe tudo que ela fez, tudo que ele fez, tudo que eles planejaram para você, tudo aquilo que eles almejaram para você, e hoje você olha para trás e talvez você não tenha o seu pai para mostrar para ele quem você é hoje, por conta da sua oração e por conta do legado que ele deixou para você. É doído, é triste? É. Mas hoje eu quero dizer para você que nós temos uma oportunidade aqui na nossa frente hoje. A oportunidade de mostrar para nossos filhos e para nossa geração que nós queremos deixar os mesmos legados que o meu pai e a minha mãe deixaram. Nós temos que confiar em Deus e levar uma vida de retidão e oração, sabendo que o nosso adversário está todos os dias tentando nos derrubar. Mas hoje eu quero que você saia daqui sabendo que Deus tem um propósito e um chamado sobre a sua vida. E se você estiver atento, assim como Samuel estava, tenha certeza que Ele está te chamando a viver esse legado comigo. Amém, queridos? Ó Pai, eu coloco essas vidas em Tuas mãos nessa manhã. Coloco essas famílias aqui representadas, Pai, em Tua presença. Eu peço a Deus que esse pai, essa mãe, talvez, ó Deus, erraram em certo tempo, mas tem tentado dia após dia corrigir os seus erros, para mostrar para os seus filhos que Deus está sobre a vida deles e que tudo será diferente. Pai, fortifica esse homem, fortifica essa mulher, Pai, que talvez pelas lutas e pelas dificuldades pense em desistir, pense em deixar tudo para trás. Pai, lembra ela hoje, Pai, lembra ele hoje de tudo aquilo que você construiu, de todos os milagres que o Senhor realizou sobre a vida deles, Pai. E fortifica o coração deles para que eles possam continuar a deixar um legado nessa terra. Um legado, Pai, que Samuel deixou para os seus filhos. Um legado que Samuel deixou para a sua geração. Um legado em que grandes homens de Deus deixaram para as suas gerações. Neste momento, Pai, eu peço que a Tua mão esteja entrando, Senhor, nessas vidas. Esteja tocando em cada coração que está aqui, Senhor. Em cada família, Senhor Jesus, que talvez não tenha um filho dentro da Tua casa, mas que o seu legado de retidão e oração é para que os seus filhos voltem à casa do Senhor. Ah, Pai, Senhor, ouve a oração desse pai, ouve a oração dessa mãe, Pai, que clama pedindo ao Senhor para que esse filho, Pai, para que esse filho possa retornar aos teus caminhos. Talvez há famílias aqui, há maridos, esposas, que querem ter filhos, que estão buscando esse filho, mas talvez ainda não abriu a madre. Mas hoje, em nome de Jesus, assim como a autoridade do profeta Eli disse para Ana, vai, e Deus fará conforme o teu coração, nessa noite eu profetizo, nessa manhã eu profetizo em nome de Jesus, que Deus vai fazer conforme a sua vontade e conforme o seu pedido, em nome de Cristo Jesus. E a igreja diga amém? Glória a Deus. Nós vamos cantar um louvor, querido.